Eu agradeço, né, primeiramente pelo interesse que vocês tiveram no curso. Eu motivei a escola de criarmos essa palestra, né, que antecipa o curso, especialmente para os que não poderiam estar no curso, exatamente porque a escola oferece um número limitado, e algumas das informações que eu ofereço aqui são informações que eu acredito, né, que sejam realmente importantes para quem está caminhando para essa área de projetos e captação de recursos. Hoje, eu acredito que tem uma linha muito tênue entre quem produz, né, quem faz a arte, e quem faz com que ela aconteça, né? Normalmente, as pessoas que atuam, né, na atividade artística, elas também querem fazer com que as coisas aconteçam. Então, elas vão e começam a entrar dentro dos caminhos também da captação de recursos. Eu ouço, muitas vezes, frases do jeito, né, do tipo assim, o meio artístico precisa se profissionalizar, né? E sempre coloco esta como sendo uma frase muito maldosa para a nossa atividade artística, considerando que o Brasil hoje tem uma das produções artísticas em quase todas as disciplinas das mais reconhecidas internacionalmente. Então, nós somos muito bons no que nós fazemos do ponto de vista das artes, né? Da criação, da realização, da produção, da criatividade. O que nós precisamos desenvolver é exatamente a lógica e o raciocínio de como conseguirmos com que os nossos projetos aconteçam. Isso não é um trabalho de pessoas de boa vontade. Isso não é um trabalho de pessoas que queiram que as coisas aconteçam. Isso é um trabalho técnico, é um trabalho que exige uma série de conhecimentos, até para que os projetos possam ser abraçados da melhor maneira possível, e que esse diálogo entre o que vocês pretendem e o que é possível de ser feito, e quem tem interesse em fazer com que isso seja feito, não é simplesmente uma ação de quem grita mais, ou de quem tem mais tempo para ficar ligando, ou quem é dedicado, ou que tem paixão por aquilo, e muito menos para aquelas pessoas que acham que ninguém me entende. Ninguém gosta de mim, ninguém gosta dos meus trabalhos, o mundo não entende, o mundo é insensível, ninguém me ama, muito menos. Aí que não tem realmente para onde ir. Então, o que eu trago aqui de uma maneira muito sumarizada, que obviamente é um curso de 64 horas, que todo mundo que fez, o Sérgio fez 2 vezes, né, Sérgio? Sabe que nunca dá conta, né? A gente sempre quer mais, e ele é extenso, ele também é muito criativo, né? Porque você começa a enxergar esse meio, né? Esses mecanismos de uma maneira muito diversa, e ele propicia uma discussão muito grande sobre todos os mecanismos que temos hoje. O meu objetivo aqui é mais do que passar para vocês informações que sejam específicas, é passar para vocês intuições, percepções, entendimento, né? E talvez até uma série de questionamentos, para que vocês possam, a partir daqui, ir desenvolvendo um raciocínio, ou pelo menos compreendendo alguns caminhos que vocês possam ir sem sofrimento, né? Porque a gente acaba sofrendo muito com aquilo que a gente não entende, né? Eu sempre digo que... eu estou feliz de ver aí uns ex-alunos que estão voltando. O pessoal não cansa. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado muito grande de como entender o mercado. Eu acho que existem algumas mentiras que estão sendo contadas já há uns 20 anos, né? E que a gente não precisa se importar com elas, porque a gente sabe que elas existem, mas a gente precisa saber quais elas são, para que a gente não entre
né, de ingênuo nessa história, porque hoje captação de recurso é um trabalho para cachorro grande, não é uma coisa assim para iniciantes, novatos, porque no sentido assim, hoje eu acordei, eu vou tentar captar recursos para o meu projeto. Não é bem assim. A gente, né, tem que desenvolver. Então, eu gostaria também de desculpar que eu estou com uma tosse, que está virando uma rinite, que está virando sei lá o quê, e eu talvez tenha que parar em alguns momentos por causa dessa tosse. Então, gente, a nossa conversa hoje é sobre arte e negócios. Eu vou estar apresentando uma série de ideias e vocês sintam-se à vontade de, a qualquer momento, interromper, parar, questionar o que for, tá? Mas existe uma fluência e uma lógica, e eu, normalmente, em alguns momentos, eu paro e trago para vocês, eu abro, que eu acho que fica mais fácil do que a gente está truncando, né? Porque eu levanto muitas bolas, né? Eu deixo um monte de bola em pé, daí a gente fecha. É normalmente o método que eu trabalho. Então, vamos começar. A gente tem aqui quando a gente começa a falar, que eu vou ficar baixando, eu ia pedir para ele botar esse banquinho aqui em cima. Você não quer pôr esse banquinho em cima? Que daí eu não fico assim o tempo todo. Tudo bem, uma abdominal é boa, mas assim, nessa altura. Então, quando a gente começa a falar de conceitos, são conceitos que nós precisamos refletir um pouco e sairmos do nosso processo interior e do que a gente acredita. Pode pôr no chão, porque eu só deixo assim. É? Puxa, bem melhor. Então, gente, nós estamos falando de conceitos que são muito genéricos, né? Quando a gente fala de arte, nós estamos falando de, nossa, 1 milhão de possibilidades, né, de como tratar e pensar essa palavra, né, esse conceito. Né, uma coisa que vem transpassando pela história da humanidade, né, desde o seu princípio, né, talvez seja o que nos defina como seres humanos teoricamente mais evoluídos do que muitos dos outros animais, mas é aí que nós temos toda a nossa expressão, que nós trazemos toda uma forma, né, de sermos diferentes, de nos destacarmos do que hoje nós, até de uma maneira certamente ainda reduzida, entendemos da inteligência. Né? A arte e a cultura são coisas que são produzidas de maneiras diferentes, de forma muito mesclada em todo o mundo. O que é importante nós entendermos que cultura dificilmente você trata de cultura como um produto final. Quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de processos. Processos culturais, processos étnicos, processos de expressão, movimentos. Então, cultura, uma ação cultural, ela deveria estar sempre circunscrita, ou ela deveria ser a resultante de algum tipo de processo, de formação, de educação, de movimento, né, de conhecimento localizado, conhecimento nacional. Então, a questão da cultura também, existem uma boa centena de grandes pesquisadores, educadores, acadêmicos que podem dar 1 milhão de definições. Mas vamos nos prender às pequenas definições que nos cabem, né? E quando nós falamos de arte e cultura, nós falamos sempre de forma muito emocionada, porque ela, invariavelmente, tanto a arte quanto os processos onde ela está circunscrito, ela lida com o emocional, ela lida com o que nós acreditamos, ela especialmente lida com o coletivo, com o interesse do coletivo, na maioria das vezes. Isso pode estar sendo produzido por um único artista, mas sempre é o interesse de compartilhar, de fazer com que o produto final, que a atividade, seja compartilhada pela sociedade. Que já é, em si, um princípio diferente da lógica do marketing, da lógica dos negócios, porque os negócios eles têm
na sua concepção, um interesse mais individualista de benefícios eleitos, de grupos de eleitos. Então, aí a gente já começa a criar uma certa dificuldade de diálogo. Como trazer esses conceitos de cultura, de moral, de ética, de interesses coletivos para um outro ambiente que tem um outro tipo de raciocínio. Não que essas pessoas, nesses outros ambientes, não sejam humanos como nós, né? Obviamente, são pessoas, são pais, têm família, tem tudo. Então, eu acho muito engraçado, em alguns cursos que eu dou, algumas pessoas falam assim, não, porque o empresário, o banqueiro, o bancário... Claro, o cara, né, ele tem uma série de atitudes muito individualistas, a gente sabe, né? Mas está dentro de um processo, mas não significa que ele não tenha sensibilidade. Hoje eu acho que tem empresários recebendo mais produtores do que secretários de cultura, com certeza. Então, a gente tem que começar a repensar também a nossa forma de encarar, porque é aquela coisa, como que você quer compartilhar um projeto, ou vender o seu projeto, para um grupo de pessoas que você não acredita. Que você já vai falar com eles com descrédito, com discriminação e com grande preconceito. Porque se existe preconceito do lado de lá, existe preconceito do lado de cá. E às vezes eu me coloco às vezes para o lado de cá, às vezes para o lado de lá, porque eu já trabalhei dos dois lados, apesar de não ter nenhuma atividade artística, mas eu acho que na área da cultura nós somos muito mais preconceituosos. Nós temos muito mais dificuldade de compreender o sistema, de participar, porque nós temos um ranço de ideias, de posicionamentos, né, de critérios que já nem valem mais, nem para nós, nem para ninguém. Mas a gente continua defendendo algumas ideias e não percebe que essas ideias são absolutamente válidas para essas pessoas também, mas talvez estejam sendo colocadas no momento e na hora errada. Então, é disso que nós estamos falando. Como conseguirmos dialogar com mais fluência com essas pessoas, lidando com a lógica deles. Né? A mesma coisa de você querer negociar com o Talibã e na reunião de minissaia. Alguma coisa não vai dar certo. Não adianta você usar a minissaia, gostar de minissaia, falar, os caras que engulam a minha minissaia. Não vai dar certo. Então, não adianta nós queremos impor um raciocínio, um perfil que ele não é sustentado diante de uma outra ótica. Também é desrespeitoso, da mesma maneira, como eles também tentam flexibilizar para nos atender. Então, existe um critério que daí é uma nomenclatura que é a pior de todas, que se chama entretenimento. Quando a gente fala de entretenimento, que pena. Aí todo mundo fica já com uma cara mais... Pô, entretenimento o que é? É ganhar dinheiro. Entretenimento é ganhar dinheiro, simplesmente, é não ter nenhum apelo cultural, né, até... É muito interessante, a gente não teria esse tempo, mas certamente no curso nós fazemos isso, perguntar o que as pessoas entendem por entretenimento. E é impressionante como a descrição desta palavra, entretenimento, e do que existe dentro do entretenimento, é dito e é exposto de maneira extremamente rancorosa até, né? Entretenimento, o cara quer ganhar dinheiro no mole. Quer dizer, aquela pessoa fez teatro bacana até aquele dia. No dia que ele ganhou dinheiro, ele passou para o entretenimento e deixou de fazer arte. É uma coisa maluca, né? Eu não entendo assim, por que existe essa dificuldade com o dinheiro, né? Deve ter sido alguma seita de intermediários que pregou isso por muitos anos e daí fez com que todo mundo acreditasse. Mas eu não entendo bem da onde vem esse rancor, né? Porque chega a ser até um rancor. Mas, na verdade, se nós pegarmos o simples conceito de cultura como sendo um processo e entendermos que em todo mundo o que se entende por entretenimento é o produto final,
nós começamos a rever tudo que nós acreditamos. Porque absolutamente tudo que vocês fazem, absolutamente tudo que vocês querem propor dentro das leis de incentivo é entretenimento, não é cultura. Porque a própria lei não é uma lei de cultura, ela é uma lei de entretenimento, como eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, o que acontece? As leis, tendo essa clareza, né, partindo desse pressuposto, elas foram criadas, né, nas 3 instâncias, e elas atuam de uma maneira muito dirigida para a atividade de cultura, mas de cultura sempre dentro da cadeia produtiva. Né? Tanto é, gente, que, né, o Sérgio aqui é um grande conhecedor das leis, e nenhuma das leis que nós temos, ela tem critérios claros, efetivos, de qualificação cultural. Se esse projeto é melhorzinho do que o outro. O que se lê na cultura é o enquadramento. O que é o enquadramento? Você não está pedindo um foguete, você não quer construir um binóculo, então tá bom, então é cultura. Mas se você também fizer esse binóculo dentro de alguma história, é capaz de passar. Entendeu? Se eu fizer uma festa que tem... Porque é muito difícil, até para nós que fazemos projetos o tempo todo, entendermos o que eles entendem como sendo ou não produto cultural, né? Então, as leis, elas se baseiam nisso, elas se baseiam em produto final, tanto é que elas são anuais. Você não tem leis que fazem processos permanentes. Todos os anos tem que ser revalidado, 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 para que isso tenha continuidade. Então, ela já foi concebida dentro desse critério. Então, nós passamos a entender que a arte, ela precisa, ou a produção artística, ela precisa necessariamente, da maneira que existe hoje, se relacionar com os meios de negócios. É muito difícil a gente imaginar que o Estado tenha condições de prover o que nós precisamos. E eu, sinceramente, prefiro, como eu falei há pouco, eu prefiro falar com 50 empresários do que com 2 secretários de cultura, que é muito mais difícil. Sendo que as empresas, elas têm perfis, elas têm uma estabilidade de marca, e um secretário de cultura, quando ele sai, acabou. Tudo aquilo que foi construído, será que fica? Em quais projetos que a gente pode hoje indicar, né, que se mantiveram ao longo do tempo? Certo? Porque não existe essa mesma responsabilidade estrutural que o investidor tem. Né? Nós temos aí, por exemplo, o Carlton Dance, que é um exemplo muito bom. O Carlton Dance tem mais de 20, 25 anos que acabou. E todo mundo, de alguma maneira, os mais jovenzinhos aqui talvez não, mas a maioria das pessoas lembram do Carlton Dance. Então, quer dizer, foi uma marca que estabeleceu um status e que ela, até hoje, ela se tornou referência. Então, a marca sabe que, para o bem e para o mal, fazer o investimento na área de cultura tem uma permanência muito maior até do que os projetos políticos, os projetos de Estado, que tem outros interesses, que daí a gente também tem que ter afinidade com eles. Então, nós vamos entrar nos critérios que nós chamamos de produto cultural e de processo cultural. Então, o processo cultural é exatamente o que nós não trabalhamos. O com que nós trabalhamos é, de fato, com produto cultural. Por mais que você diga, não, mas eu estou lá com a minha companhia, o ano inteirinho, a gente faz, nós dançamos, realizamos, promovemos o ano todo, e como que isso não é um processo? Agora, a lei começou a instituir algumas possibilidades de você fazer, incluir, inclusive, coisas que até 4 ou 5 anos não tinha, que era monitores, professores, educadores. A própria lei não aceitava isso. Ela começou, dada a pressão, o que eu acho um erro, desculpe falar, eu acho um erro absurdo,
Porque cultura, né, ou uma lei que trabalhe com cultura, ela deveria sim trabalhar com a resultante artística. O processo de formação deveria estar sendo subvencionado pela Secretaria de Educação, pelo Ministério da Educação, não pelo Ministério da Cultura. Aí vem daí outra gama imensa de distorções dentro do meu entendimento, né? Eu até, daí nós vamos fazer uns comparativos com leis no Brasil e fora do Brasil, para vocês entenderem até onde realmente existe esse erro, né, esse viés aí mal colocado. Então, entendido que o que nós trabalhamos é produto cultural e não processo, dentro do conceito das leis, dentro do que nós vamos falar de captação de recursos, e que nós não somos público, nós somos privado. Todos nós aqui somos da iniciativa privada. Nós não somos público. Aliás, outra distorção, equívoco, absurdo é o Estado captar recurso nas suas diversas atividades, né? O Estado, ele triangula o recurso que ele próprio tem, né? Então, quer dizer, eu, por exemplo, a Filarmonia Brasileira, vou mostrar um pouco à frente, nós temos a Orquestra Filarmonia Brasileira, eu sentava para captar recurso com um cliente, com a Embraer, e do meu lado tinha o representante da OSESP, né, na época o Marcelo Lopes. Como é que eu posso vender alguma coisa que se equipare ao que o Marcelo Lopes pode oferecer na OSESP? Ele vem com um prédio gigante, a melhor sala da América Latina, uma equipe inteira de recepcionista, de luz, de som, todo equipamento de orquestra, tudo, todos os músicos pagos, e ainda cobra 200 mil um concerto. Nós, para fazermos um concerto, eu tinha que alugar até a cadeira que o músico senta. Então, eu não conseguia chegar a preços competitivos com essas orquestras, pagando bons salários, ou bons cachês. Porque ou eu produzo, ou eu pago bons cachês. Então, o que acontecia com a ZESP? Ela pega ainda os 200 mil para fazer ação promocional, porque os músicos já estão pagos pelo Estado. Os músicos não recebem a mais da verba captada. Então, como é que eu poderia, com a mesma lei, com os mesmos benefícios, estar sentado ao lado desse senhor vendendo produtos equivalentes? E estamos ainda assim, a lei ainda é assim. Aí vem agora essa onda maravilhosa de dizer, não, agora a lei não permite que o Estado capte recurso. Não permite, só que todo Estado, inclusive essa escola, tem fundação, tem associação de amigos. Eu fui diretora da associação do MIS, da Associação do Museu da Imagem e do Som. Então, agora, o MIS não pode pegar dinheiro, mas a associação pode. A USP não pode pegar dinheiro, mas a FUSP pode. Entendeu? Então, é legal quando a gente sabe quem são os players, com quem nós estamos jogando. Porque daí você... Aí, até para argumentar com o investidor, você fala, porra, cara, de novo você vai pôr dinheiro na USESP? Não é possível, faz alguma coisa diferente. Você tem que estimular o crescimento nacional. Uma lei de incentivo, ela é uma lei para incentivar. Não é para virar sócia do produtor, não é para fazer o serviço de desenvolvimento, e muito menos para ser a linha de sustentabilidade de um trabalho. Que isso também é uma outra distorção das leis. As leis trouxeram para os produtores uma certa passividade em relação a como desenvolver projetos. Ou eles têm projetos aprovados na lei, ou eles, daí, se não têm, eles não se sentem dentro do sistema, então, né, não precisam estar ali no batalho, muito dele, pô, ainda não aprovei, e fica essa coisa, né? Ou os que pegam o recurso, o que eles fazem? O dinheiro está pago, o problema está pago. Então, eu vou fazer experiências, eu vou desenvolver coisas. Não necessariamente eu tenho que ter público, não necessariamente eu preciso desenvolver subprodutos, não necessariamente eu preciso já preparar minha equipe para o segundo, para o terceiro, para a turnê. Você vê centenas e centenas de projetos que acontecem 3 dias e tchau, 2 meses e tchau. Por quê? Porque pagou, está todo mundo pago?
acabou o dinheiro. E quantos de vocês não ouvem ou não dizem, olha, agora a verba do PROAC acabou, então a gente acaba no dia 15 o nosso projeto. Como que o resto do mundo lida com isso? Porque no resto do mundo não tem uma lei assim, né? O que está acontecendo com as nossas... Nós pegamos alguns projetos, eu trabalho especialmente na área da música clássica, e eu vejo que tem projetos que há 15, 17 anos captam 2, 3 milhões todos os anos. As séries de música clássica, há 15, 18 anos, captam 2, 3 milhões com os mesmos investidores há 18 anos. Então, o que o governo virou deles? Sócio. Virou um sócio, porque não tem risco. E a bilheteria, lembre-se que a bilheteria é no bolso do produtor. Certo? Então, como é que você quantifica isso? Eu vou fazer 5 concertos que custam R$250. Um desses 5 concertos eu faço no Ibirapuera ou no Parque Vila Lobos. Vão lá 15, 20 mil pessoas, né? O populacho vai lá ver o meu concerto, eu quantifico 15 mil pessoas versus o número dos 5 concertos com 1.300, eu democratizei o meu projeto e levei 150, 120 mil de bilheteria. Não é assim? No bolso. Daí chega no ano que vem, o projeto está lá de novo na lei. Está lá de novo captando, os mesmos investidores colocam o dinheiro. Então, está incentivando o quê, exatamente? Né? Porque o incentivo é muito interessante, eu vou citar isso só para vocês entenderem, que também é uma questão que eu acho muito grave da lei. Se vocês pegarem a lei como ela é, você tem uma lei de incentivo em que você tem 15% para custos administrativos e de captação, não é isso? 20% de comunicação e o restante para o produto artístico, especificamente. Como que você gera um sistema permanente qualificado de sustentabilidade se o administrativo ele só representa 15% do recurso? Porque quem faz o projeto acontecer não é o artista, é o produtor, é o gestor. Ele é que faz acontecer. O artista chega no dia, lógico, sem tirar o mérito, né? Nós estamos aqui entre pessoas que entendem o que eu estou falando, não estou tirando mérito, em absoluto. Mas o que faz com que a roda ande permanentemente no processo é o produtor. E ele, a linha dele dentro do projeto de incentivo é quase que nenhuma. Então, como que você pega isso para projetos permanentes? Então, você tem uma equipe... Oi. Esse 15% é aquele 15% de custos de administração? Que inclui a captação. Tá. Mas Que fica 5%. Você tem a linha do produtor fora, mas aí nós estamos falando... Porque é o seguinte, são coisas diferentes. Se você, em todos os projetos você tem o produtor executivo, o produtor que, sei lá... Porque também no Brasil nós temos isso, né? O produtor é aquele que põe o banquinho para o cara tocar o violão e o cara que capta 5 milhões também é produtor. Então, a gente não sabe o que é produtor. E a pessoa fala, eu sou produtora, pode ser qualquer coisa, né? Então, eles têm as linhas, de fato tem, mas você tem dentro dessas linhas um recurso, se você olhar, inclusive pelas glosas que o próprio Ministério faz, e pela tabela, aquela tabela magnânima, né, do que é IPEA, né, Sérgio? O que é aquela tabela na FAP, GV? Parâmetros e valores. Daí você vai olhar lá o que é que o produtor pode ganhar. Entendeu? É irrisório diante da responsabilidade. O próprio produtor, executor do projeto, ele tem um limite X de ganho e ele é o responsável civil por todo o projeto. Então, são coisas muito equivocadas que não geram o conceito de sustentabilidade. Porque, veja bem, isso também é um problema crônico, né?
Um exercício que eu faço também nas minhas aulas, né, que a gente até brinca que é um pouco de terapia de grupo, né, eu faço uma brincadeira assim, olha, eu gostaria que todos vocês me passassem os seus cartões de visita. Quem aqui tem cartão de visita? 2, 3, 4, 5, 6. Todos vocês são profissionais, estão trabalhando, estão na lida, né? Então, tudo bem, não tem cartão de visita. O que significa isso? Significa simplesmente que você não tem um mecanismo, né, fácil de se colocar diante do seu interlocutor. Mas, além disso, se você tivesse que, agora aqui, nesse momento, escrever qual é o seu título no seu cartão de visita, a maioria de vocês não saberiam o que escrever. O que eu escrevo? Eu sou ator? Eu sou produtor? Eu sou produtor executivo? Eu sou o quê? Eu sou elaborador de projeto? Eu sou o que atende o telefone? Eu sou o que corre atrás? Eu não sei. Tem essas nomenclaturas, né? Não é? Porque a coisa é muito embolada, porque nós não temos especialidades. Nós trabalhamos assim, nós vamos que vamos. Ah, tem que fazer isso também, vou atrás disso, vou atrás daquilo outro. Aí, como é que você define isso com essas verbas de produção? Porque você tem um limite também, o limite do próprio projeto. Porque você pode aprovar um projeto de 1,5 milhão, pode aprovar um projeto de 5 milhões. Agora, vai vender esse projeto, vai botar dinheiro dentro. É outra coisa, você tem que ter valores competitivos. Então, tudo começa a inchar. E o artístico, ele começa a ficar com números que acabam tomando toda a atividade administrativa. Eu não estou dizendo que o artístico não mereça e não deva ter esse recurso. O que eu estou colocando é que o percentual que a lei concebe para a atividade administrativa e de gestão, porque produtor também não é gestão, né? Produtor, ele é contratado por projeto. A atividade linear de gestão, ela é tão pequena que ela não se estrutura. Então, não é um projeto, um processo de incentivo à cultura, porque você não incentiva um setor fazendo só ações pontuais, sem gerar uma dinâmica permanente de ações. Né? É um aprendizado permanente. É todo ano matar um leão, todo ano. É você ter, como eu estou, né, como vou mostrar para vocês, no 4º Festival Léo Brauer de Violão Clássico. Todo ano você tem que ir atrás de todo mundo. Você está no 4º, você precisa continuar indo atrás? Né? Como é que funciona isso? E não só atrás do investidor. O investidor é até mais flexível, é atrás do MINC. Você tem que apresentar, esperar eles devolverem, eles continuam glosando umas coisas alucinantes, entendeu? Então, como é que é? O hotel em São Paulo, para convidado internacional, é até R$150. Alguém conhece algum hotel de R$150 que você consiga enfiar um cara internacional? Deus do céu, não sei, nem na minha casa eu cobrava mais se ele ficasse, entendeu? Como assim R$150? Né? Eu não sei de onde, daí eles fazem assim, é o valor nacional. Então, cara, lá em Birigui e em São Paulo City é o mesmo valor. Pô, entendeu? O pão de queijo da Dona Maria lá de Uberlândia custa mais barato do que da Dona Maria aqui de São Paulo. Então, não tem muito... É muito esquizofrênico isso em relação a valores. Né? Você não consegue chegar, então você começa a investir e a colocar dinheiro. E o que é pior, então, voltando à questão do produtor que não cria o sistema de sustentabilidade, ele acaba achando que esse é o processo finito que ele tem, que acabar ali mesmo. E não cria mecanismos para andar sozinho. Tem coisas que eu gosto muito de falar, porque eu acho que não é um otimismo exagerado, mas é realmente uma situação que é importante vocês terem essa visão, porque grande parte do que ainda acontece dentro do nosso sistema, eu tenho certeza que passa devido ao pouco conhecimento do meio. As pessoas desconhecem o que acontece, então brigam por coisas erradas. Ou criam argumentos que, para mim, muitas vezes são desnecessários. Então, vamos falar um pouquinho do mercado em geral, como é que esse mercado funciona. Né? Nós temos, assim, o fato é que a indústria da cultura
é o mercado que mais cresce no mundo. Vocês estão enxergando daí? O setor do entretenimento cresce mais do que a economia mundial. O investimento em cultura nos últimos anos cresceu percentualmente mais de 30% ao ano, enquanto o PIB do Brasil cresceu próximo a 5% ao ano. Né? E hoje ele está previsto o PIB a 3,5%, ou seja, o PIB está em descendência e o nosso PIB cultura continua subindo. Em 2010, o Juca Ferreira, ele colocou que a cultura representa 5% da mão de obra empregada formalmente no país e quase 6% do PIB nacional, sendo que o PIB para educação e saúde estão entre 2% e 3%. O PIB não, o volume de pessoas envolvidas dentro do setor. Nós estamos falando de 6% do setor. A cultura, ela já representa 7% dos gastos familiares. Eu vou ler um pouquinho, porque são informações específicas. Tá? O consumidor global cada vez gasta mais com cultura, né? Que hoje no mundo teve um crescimento para 707 bilhões em 2003 para 1,5 trilhão em 2010. O que isso significa, gente? É meio óbvio. As pessoas elas estão cada vez com melhores condições de vida, vivendo mais tempo, tendo mais tempo de ociosidade, trabalhando por horas menores. O que elas fazem? Elas buscam lazer. O radinho, ouvir uma música, assistir um circo, seja lá o que for, ir no teatro, né, ler um livro. Então, você hoje tem um mercado que é de grande expansão em todas as suas disciplinas. Segundo um levantamento da PricewaterhouseCoopers, nós estamos hoje, o PIB da cultura mundial ele já está acima do automotivo e do bélico, da indústria bélica. Será que nós temos consciência disso? Da grandeza, da importância e do quanto que nós temos que levar essa coisa a séria? E o que é mais importante, o quanto nós temos que ser levados a sério? Será que nós temos a consciência do quanto que a gente tem que ler o que está escrito naquele MINC, naquele site do MINC? O quanto que a gente precisa ir nesses fóruns chatos aí, que existem, mas que a gente tem que ir para aprender, para ouvir, para ser participativo, porque a coisa não é ruim, não. A coisa é boa. Não é o mercado que está abandonado. Ele não só está abandonado, como ele está crescendo. Se vocês não estão ganhando com esse mercado, vocês podem ter certeza que alguém está. Isso deixa uma certa inquietude. Não é verdade. Se você abrir o Ministério, eu até me surpreendi com isso, que eu fui atrás desse número, eu tenho no meu curso, mas eu tenho... Não, mas aqui, se você pegar pelo menos a lei de incentivo, né, o que a Rouanet distribuiu, o cinema ele é muito volumoso no valor absoluto. Né? O projeto é muito volumoso, mas ele não aprova na mesma quantidade. A música e o teatro são os que levam a maior quantidade de recursos da lei de incentivo da Rouanet. Mas esse valor do PIB que você disse é o valor mundial. Qual é a representatividade? Isso eu não sei te dizer. É lógico, né? Se nós formos inteligentes, né? Se os indianos fizeram uma Bollywood, se a gente for rápido, a gente pode também chegar, né? Bons números, mas nós temos uma lei que propicia isso. Eles não têm. Então, né, quer dizer, teoricamente, a gente teria mais velocidade para fazer muito mais do que eles fazem. Agora, eu acho que na área das disciplinas, da diversidade de disciplinas, né, é lógico, tem áreas que têm menor rentabilidade ou captam em menor quantidade, mas também é por uma questão de formação dos grupos que atuam nessas áreas. Às vezes até por resistência. Né? Então, são pessoas que demoram mais para chegar dentro do mercado, têm mais dificuldade, porque não tem produto ruim, né, para vender na área da cultura. Né? Até um tempo atrás diziam que circo era a pior coisa para vender. Está aí o Circo de Soleil. Alguém consegue comprar ingresso?
300 paus. Alguém comprou, conseguiu? Nós vamos comprar, né, para daqui 2 meses. Circo é mau negócio? É outra percepção, outra perspectiva, né, de produto final, de entretenimento. Né? Mas se você pegar hoje, por exemplo, o universo da ópera no Brasil, também dentro da área da música clássica é o que mais cresce. E ópera, fala, puxa, mas ópera? Ópera é o quê? Vai lá ver, é bacana, super bacana. Quem vai, depois volta. Né? E é um mercado que está crescendo. Aí o Neschling assumindo um teatro só para a ópera, praticamente só para a ópera, para a música lírica. Então, quer dizer, é um mercado que tem recurso, que tem público e que resiste bem. O que temos que fazer é fazer bem feito. Né? Quando você começa a olhar o seu produto artístico como um produto final, esse produto final, você entende que ele é entretenimento, né? E que esse entretenimento ele precisa trazer para o nosso olhar de, né, de seres humanos contemporâneos uma série de elementos absolutamente preciosos, porque nós hoje somos muito exigentes. Aí você começa a perceber que mamberismo, que falta de qualidade, que vai assim mesmo que está bom, não existe mais no mercado. E sem perder a poesia. Porque, por coincidência, eu coloquei essa foto, esses caras aqui fazem a coisa mais simples e mais poética que eu já vi na minha vida. Então, lá, foram para Londres, né? É o Romeu e Julieta, do grupo lá de Minas Gerais, né? Que o Gabriel Vilela desenvolveu, fez a direção, o grupo Galpão, e eles fazem circo de rua, né, performance de rua, foi assim, um dos raros espetáculos que eu chorei, assim, boa parte do espetáculo, eu nunca vi nada tão sensível. E eu estive, né, por coincidência, no começo do ano passado, no teatro do Shakespeare, em Londres, e a mulher lá, a guia, falando para as pessoas sobre, né, as atividades, ela começou a falar de um festival internacional que eles têm, e que eles trazem grupos de teatro do mundo todo de performance, que performam algum tipo de peça do Shakespeare. E ela citou exatamente o Grupo Galpão. Eu fiquei emocionada. Eu falei, eu sou brasileira. Aí ficamos numa conversa e eu tinha assistido. Então, fazer coisas com o máximo de qualidade, delicadeza e poesia é possível. Eu acho que é isso que o Circo du Soleil se propõe. Ele é extremamente poético. Né? Eu vi o que o Circo du Soleil fez, vocês devem ter visto o que ele fez no Oscar, na entrega do Oscar. Aquilo não é dinheiro, gente, aquilo é olhar, é de uma inteligência, de uma, sabe, super bem, caras bons, tudo muito bem trabalhado, altíssimo nível. Não é dinheiro, é concepção, é ideia, é treino, ensaio, sabe? É disso que nós estamos falando. Se a gente não for para esse ramo, nós não temos mais espaço. Porque o público é exigente. Né? Uma criança, ela assiste tudo em 3D. Ela chega lá, o cara quer fazer um ratinho de papel puxando. Não é que ele precisa colocar também um rato de 3D, mas tem que ter poesia, tem que estar bem feito, tem que ser feito de uma maneira que não é para agradar a ele, é para agradar a criança. Porque eu já vi muita peça de teatro que agrada o ator. A minha experiência, né? Você sai como você entrou, né? Você não entende nada do que aconteceu. Você fala, meu Deus, passou um trem aqui, não peguei o trem, né? E daí o cara está usando lei de incentivo, não sei o quê, não acaba sendo uma experiência dele. E se ele tiver 50 pessoas, 250 ou 5, tá bom, ele está se divertindo. E não é bem para isso que são, né, os recursos públicos, né? É uma outra coisa. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas não com dinheiro público. É aí que está também uma falta de entendimento. Para que serve o recurso? Né? A que se destina. Mas voltando aqui... Essa comodidade não vem por conta da... A pessoa que está propondo o projeto, independente de quem for, já sabe que está pago, então ela também não se preocupa muito com o que eu vou entregar. Já está pago, esse vídeo já está aqui. Se eu fizer bem, ok. Se não fizer também, não tem problema, só tem que prestar. Aí é uma sessão de terapia que o pessoal da cultura tem que fazer, né? Porque
É assim, tudo pode ser oferecido para você, né? Drogas, qualquer coisa. Você vê se isso te cai bem. Então, eu acho que tem que fazer essa reflexão as pessoas da cultura. Essa necessidade de estar pendurado no Estado, de alguma maneira, para sobreviver, tem que ter uma reflexão. Porque sai da casa da mãe para ir para a casa entendeu? Do Estado. Que é o que a maioria do pessoal das artes gostaria, né? Eles querem que alguém cuide dele, alguém os entenda. Eles são incompreendidos. Entendeu? O cara não tem nota fiscal, não tem cartão, não sabe o que é uma RPA, não sabe nada, tem 30 anos de mercado e, sabe, eu sou incompreendido. Porra, não é possível, cara. Né? Vai para o mundo adulto, entra livre, aí, né? Progride, vai para frente. Então tem que ver isso, né? Eu acho que sim. Eu acredito que seja. Mundo adulto, carinhosamente, né? Estou sendo um pouco sarcástico, mas assim, mundo adulto que porque você não existe enquanto... Nós estamos falando aqui de números que representam uma pequena parcela do real. Quando a gente fala aqui o Brasil da cultura, a cultura ocupa 5,7 milhões de trabalhadores. No total, 669 mil empresas e organizações são responsáveis por quase 3,5 milhões de pessoas. Tá? Este número representa 9% da mão de obra ativa e 5,2% das empresas formais. No entanto, o número de pessoas que se dedica às atividades culturais chega até 8,7 milhões, se considerarmos aquelas que trabalham por conta própria, sem nota, sem nada. Nós temos um contingente, se eu também perguntar aqui para vocês, olha, você pediu o cartão, agora me diz aqui, quem tem nota fiscal? Quem tem MEI? A coisa fica pior, né? Eu nem vou contar, não precisa levantar a mão. Né? Não, CNP, mas quem tem MEI? Né? Que é MEI. MEI é aquele troço que você paga R$50 por mês. Para você ser gente, para você poder emitir uma nota, para não precisar ir lá na cooperativa pedir, pelo amor de Deus, ainda dar 15% do que você faz para os caras. Não é possível. Né? Tem que e se enxergar. Quem tem uma postura de autogestão começa a olhar as necessidades de outra maneira. Né? Começa a fazer as coisas de uma maneira um pouco diferente. Os brasileiros trabalham em atividade do ramo cultural, têm uma escolaridade aproximada de 11 anos, superior à da média nacional, que é de 8 anos. Porém, a grande maioria dos trabalhadores ganham o mesmo que a grande média nacional, mesmo tendo muito mais escolaridade. Porque o artista acha lindo trabalhar de graça. Ele vai lá. Mas eu me divirto tanto, eu fico tão feliz lá no palco, não precisa nem pagar. Porque eu gosto tanto do que eu faço. Adoro cantar, tocar meu violão. Vamos lá, não tem importância. Manda o cara do som ir para lá de graça. Não vai. Manda o cara do som emprestar caixinha de amplificação de graça. Empresta, Sérgio? Não empresta, você é DJ, né? O nego empresta? Nem empresta. Não. Olha, estou te emprestando agora, mas da próxima vai ser o dobro. E o cara continua lá de grátis. Aí. Não é isso? Alguém contou essa história algumas milhares de anos atrás e o povo continua acreditando. Né? Então, quando você se formaliza, você começa a estabelecer limites. Pera, cara, não vale a pena eu ir até lá, eu tenho que pagar meu contador. Não vale a pena eu tocar nesse negócio, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que pagar minha empresa, o meu telefone, o meu não sei o quê. Agora eu saí da casa da minha mãe, eu preciso, né? Preciso atender o meu próprio telefone, pagar minha conta, como é que eu faço? Então, não parece que é só uma questão de uma brincadeira, gente, mas é uma reflexão que eu assim, chego a dizer que ela é profunda em relação ao meio. Né? O meio que se permite muito. Né? Bem, vamos voltar, então, às leis. Rapidamente. O Brasil é o único país no mundo com leis de incentivo à cultura nas 3 instâncias de governo, federal, estadual e municipal, nos modelos que nós utilizamos. Né? Mas como que esse negócio, de fato, funciona?
Porque parece tudo lindo, todo mundo atua, mas não é bem assim. Nós temos o que nós chamamos, né, do uso privado do dinheiro público, que é especialmente a Lei Rouanet. Quando nós estávamos falando de PIB, se nós vimos que nós estávamos a 5% do PIB, o próprio PIB está caindo a 3,5%, e quando nós falamos de lei, nós estamos de 96 a 2013, de 326 para 1,9 bilhão, só na Lei Rouanet, nós estamos falando de um trem que está indo para frente, que está andando. Não estamos falando de paradeira aqui, não estamos falando de, não, né, vamos nos sindicalizar porque não tem mais emprego. Não é isso. E olha a diferença, de ano a ano. Gente, isso, 1,2 para 1,35, nós estamos falando de bilhão, hein? Bilhão, não é milhão, é bilhão. Então, é 150 milhões de projetos adicionalmente. Aqui, 250 milhões de projetos adicionalmente, aqui 300 milhões. É bastante estimulante, eu diria, do ponto de vista de você olhar esse mercado e pensar se vale ou não a pena estar nele, de alguma maneira. Daí, nós temos, aquilo é a federal, a Lei Rouanet. A lei do Estado, né, o repasse da indústria para o setor da cultura, que acontece em São Paulo, ele já foi publicado que eles vão passar 165 milhões do Estado de São Paulo para leis de incentivo, e 126 é por meio do PROAC e ICMS. Tá? Ele teve um aumento de 27% de investimento em relação de 2011 para agora 2013. Aliás, 2012. E agora, pelo que eu vi, inclusive, hoje até chequei esses números, porque antes de eu dar a palestra eu fico meio, será que as coisas mudaram, né? E é exatamente isso, né? Vai ter um aumento de 50% do ano anterior para esse. Então, nós estamos falando de 1,9 lá, mais 126 milhões no Estado. Certo? No Estado de São Paulo. Louvado seja Deus, estamos no Estado de São Paulo. Né? Nessa hora, seja lá qual for a sua religião, vamos agradecer, porque pô, também, né, isso ajuda bastante. Os municípios, né, para nossa surpresa, são os que mais investem, mais do que o Estado, mais do que o governo. É lógico que de forma conjunta, né, não em separado. Então, você tem os governos municipais, eles destinaram 314 milhões, sendo que São Paulo tem a maior fatia disso, a mais expressiva, depois vem Curitiba, antes do Rio de Janeiro. Né, que o governo do Paraná, o Banco do Paraná, ele investe pesado, eles têm lá várias fundações que estão investindo, inclusive colocando editais nacionais, não só para o estado do Paraná. Aí nós temos aquela Lei Mendonça, que ninguém sabe muito bem para onde vai, para onde vem, se aquilo é, né, lenda urbana, mas ela existe. E agora a Andréa Matarazzo, né, porque o que aconteceu com essa lei? Ela trabalha, né, que vocês entendem, as três instâncias. Federal é imposto de renda, que é um imposto nacional. ICMS, ele é um imposto coletado no Estado. Então, todos os estados coletam o seu ICMS. E o município, ele coleta IPTU e ISS. Então, nós temos leis que nos dão garantias do recurso arrecadado nas três instâncias. Em São Paulo, isso não é realidade nacional. Porque daí depende de cada cidade ter sua lei e cada estado ter a sua lei. Isso já está muito disseminado. Eu não sei, Sérgio, você que está fazendo um levantamento, já é nacional? Todos os estados têm? Eu não sei se tem, não. Acho que não, né? Acho que não todos. Bem, talvez lá no Mato Grosso tinha que ter o índice, o ISS de soja, né? O S é da soja, né? Tem que ter um índice para soja, aí rende alguma coisa. Então, o que aconteceu? Eles estão mudando essa lei agora, foi protocolado e está para sair, revogando a Lei Mendonça, que está pronta desde 90, né? Agora a lei deve se passar a chamar Andréa Matarazzo, né? Que é o fator mais importante da lei, que é mudar o nome, e de acordo com essa proposta,
a dedução será de 100% sobre o valor investido em cima do IPTU, né, e do ISS. Só que o que tem de bom nessa história é que está sendo configurada a aprovação de 15 milhões para 45 milhões em recursos na cidade de São Paulo, de transferência. E o que aconteceu com essa lei lá atrás é que, como ela trabalha com o ISS e com o IPTU, quando nós tivemos o nosso lendário PITA, né, vocês devem lembrar de uma coisa chamada precatórios, enquanto a prefeitura ela tem precatórios, ela não tem resultado positivo. Então, mesmo a Marta tendo colocado como lei a renúncia obrigatória de 2%, todas as empresas que apoiaram há uns 10, 15 anos atrás, eles têm os créditos, mas eles ainda não sacaram os créditos. E isso gerou uma incredibilidade muito grande no mercado. Daí nenhuma empresa... tudo bem, né? Eu dei dinheiro para o projeto, eu teria que ter descontado no mês seguinte no meu ISS, como tinha os precatórios, eles não autorizavam. Então, as empresas, algumas ainda retêm esses créditos para serem descontados. Eu não sei se agora isso já foi equilibrado, mas existe ainda uma resistência muito grande dos empresários, porque tomaram uma pernada lá uns 10 anos atrás e já tinham colocado dinheiro e não tiveram como reaver. Qual é o benefício, gente, que é uma coisa importante vocês entenderem, para não ficarem angustiados. A lei federal, você aprova e utiliza o recurso dentro do ano, e, normalmente, o período quente de captação é a partir do segundo semestre. Por quê? Os tributaristas eles já têm uma previsão mais real dos recursos da empresa, dos resultados. Então, a partir do segundo semestre, que começam as reuniões de análise de projetos e tudo mais, e a maioria deles, se puderem fazer o depósito no apagar das luzes de dezembro do ano, eles farão, né, depósitos ao longo do mês de dezembro, porque daí eles não tiram o dinheiro do cash flow e jogam só no finalzinho para já fazer a dedução. Por outro lado, o ICMS e o ISS não funcionam dessa maneira. Se vocês captarem em cima dessas leis, vocês verão que a dedução ela é mensal. O cliente ele deposita até o dia 27, no dia 5, 10 do mês subsequente, ele já anexa o recibo e ele já deixa de pagar o recurso. Então, ela é rápida, ela é muito eficiente, e ela trabalha ao longo do ano, você não tem esse período, você pode continuar captando janeiro, fevereiro, por isso que é muito bom ter os projetos no PROAC e no PRONAC, porque daí você trabalha com tempos diferentes do ano na tua atividade de captação, não precisa ficar esperando todos os processos. Obviamente, elas têm lá as suas demandas, né, que você tem que, umas precisa cadastrar, outra tem que esperar abrir edital, cada uma tem o seu caráter. O meu curso, ele não trata das leis. Eu não ensino a elaborar como escrever, como o projeto para a lei. A nossa história é como colocar isso na mão do investidor. Então, eu passo rapidamente sobre essas questões, porque elas são importantes. Mas, olha, gente, também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Tem aí coisas que dá para fazer, olhar lá os tutoriais, tem sempre um Sérgio, um anjo que olha, né? Pelos meus projetos, ele vai lá dar uma checada, né? Então, mas não é nada difícil. Eu acho que aprovar a lei é relativamente fácil. O difícil é botar dinheiro dentro, isso que realmente é o artístico. Tem que ser artista. Vamos falar dos editais. Por que eu botei essa foto, gente? Porque eu acho, de coração, que edital é um vestido tubinho, tamanho 38, para algumas pessoas vestirem, algumas Barbies, né? Não é para todos. Quem já entrou aqui em edital? Né? Não é isso? O edital, ele não pergunta assim, o que você tem? Ele fala assim, como é que você preenche os meus requisitos? Né? É uma coisa impressionante. Então, quem cabe, né, num vestidinho tubinho 38, maravilha, mas a maioria não é assim, né? A maioria tem que daí refazer, mudar, ajustar, tirar, reescrever, né, adicionar algum negócio. Então os caras querem que a gente vá também para